Quais foram os fundos imobiliários que pagaram melhor nesse fechamento de semestre? E quais foram aqueles que pagaram pior? Quer saber? Então vem comigo. Alô pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Clique Invest. Acabou o primeiro semestre, sim, já passamos da metade do ano. Então é sempre um ótimo momento para a gente fazer um levantamento, fazer um fechamento de semestre, assim como também a gente faz de fim de ano. Fazer um fechamento de semestre é legal, principalmente para fundos imobiliários, por causa da lei dos FIIs. A própria lei que criou os fundos imobiliários, ela estabelece que os fundos imobiliários precisam distribuir, no mínimo, 95% do seu resultado semestral. Então, é agora no fechamento de junho, no fechamento de dezembro, que alguns fundos imobiliários que têm um resultadozinho acumulado que não vieram distribuindo ao longo do semestre fazem essa distribuição. E também é um ótimo momento para a gente dar uma olhada naqueles fundos que de repente estavam vindo num ritmo bom e tiveram distribuições piores. Aqui então eu separei 5 fundos que pagaram bem esse fechamento de semestre contra 5 fundos que não pagaram bem esse fechamento de semestre. Como é que eu fiz a média? Para deixar bastante claro qual foi a conta matemática, qual foi o cálculo que eu fiz. Eu comparei o dividend yield desse último mês com a média do dividend yield dos últimos 12 meses. Então foi esse mês de junho versus os 12 meses passados. Então peguei aqueles que percentualmente melhoraram sua distribuição e aqueles que pioraram a sua distribuição. Primeiro a gente vai começar com a parte de baixo, o Z5 da tabela. A gente vai ver aqueles fundos que distribuíram menos este mês do que a média dos últimos 12 meses. E por eu ter feito essa conta, na verdade, o primeiro fundo não merecia estar nessa lista. Essa que é a verdade, que é o ALZR11, o Alianza Trust Renda Imobiliária, o Alzirão, como alguns chamam. E por que ele não merecia estar na lista? É só a gente olhar o gráfico aqui. Aqui tem a distribuição dos últimos 12 meses. No último mês, ele distribuiu 82 centavos, que é o mesmíssimo valor dos 3 meses anteriores. Ele está há 4 meses distribuindo 82 centavos por cota. Antes disso, estava até 78, 73. 80 centavos. Mas, sendo aqui fiel ao cálculo matemático que eu fiz, ele, em setembro de 2022, pagou mais de R$5, que foi o lucro da venda daquele imóvel Clariant. Então, ele fez essa distribuição grande de R$ 5,65, para ser bem exato. E com isso, o que aconteceu? A média dele subiu. Se a gente pega a média dos últimos 12 meses, dá mais de 1% de distribuição mensal. Nesse mês, ele distribuiu 70%, né? 0,70%, desculpa. 0,7% foi o dividend yield desse mês. Logo, foi 31%, 32% abaixo da sua média, que está distorcida por causa daquele mês mais específico, mais especial. Então não é que o fundo em si piorou, mas sendo fiel ao cálculo, eu preciso mostrar mesmo quando a conta não é totalmente justa. A partir daqui vai começar a ficar justa. Segundo fundo da nossa lista daqueles que pioraram a sua distribuição é o XP Properties, o XPPR11. A última distribuição foi de 10 centavos por cota, que é a mesma há 5 meses. Essa é a menor distribuição histórica dele. Ele nunca distribuiu 10 centavos por cota ao mês, a não ser agora essa série, essa temporada de 5 meses, né? Há 12 meses atrás ele estava pagando 35 centavos, estava pagando o triplo disso. Mesmo que a gente olhe a média, ele estava com uma média aí de quase 1% e agora está com dividend yield de 0,43%. O fundo, ele está com uma vacância alta, né, no seu portfólio ali na base de 47%, e principalmente ele tem dívidas a pagar. Então,
além dele ter pouca receita, a pouca receita que ele tem ainda é consumida com juros para poder pagar essas dívidas dessa alavancagem. Então, naturalmente, ele distribui menos, né? Ele está mais esgoelado financeiramente, né? Ele está mais apertado. Então, naturalmente, por causa disso, ele está pagando menos. Terceiro, quarto e quinto fundo na nossa lista são 3 fundos correlacionados. Correlacionados porque, apesar de serem de gestoras diferentes, são gestoras do mesmo grupo, certo? E a gente está falando, então, primeiro do HCTR11, do Hectare, um fundo de recebíveis e que vem, nos últimos 12 meses, diminuindo a sua distribuição de maneira bastante consistente. Há 12 meses atrás, vocês podem ver no gráfico aqui, logo acima aqui da minha cabeça, ele pagou R$ 1,50. Depois diminuiu para R$ 1,25, R$ 1,10, ficou um bom tempo com R$ 1,10, e aí começou a cair desde a virada do ano, ele vem diminuindo e ele está no terceiro mês seguido, distribuindo 50 centavos por cota. Então, tudo bem que a cotação também caiu bastante, né, desse fundo. Hoje isso dá um dividend yield de 0,84 ao mês, mas a média, se a gente pegar a média de 12 meses, na verdade está acima de 1,60 por mês. Então, caiu pela metade a distribuição de rendimentos desse fundo. Outro fundo, de alguma forma correlacionado, gestora diferente, mas gestora do mesmo grupo, a Hectare e a RCAP são gestoras diferentes, porém do mesmo grupo econômico, o Versalles, o VSLH 11, Versalles Recebíveis Imobiliários, que também está pagando menos. Nos últimos 3 meses ele pagou 3 centavos por cota, o que dá um dividend yield aí de 0,60. O fundo está cotado ali em mais ou menos R$2, né? Mas a média dele é muito mais alta, a média dele é de 1,65% ao mês. Se a gente olhar, ele vinha distribuindo 14 centavos, alguns meses com 12, 10, 11, 10, 11, e depois começou a cair. Tanto o Hectare quanto o Versalles estão pagando os menores valores das suas histórias. O Hectare ele é um fundo de 2019, então ele está ali com 4 anos aproximadamente, e o Versalles é de março de 2021, acabou de fazer 2 anos. Então, esses fundos estão distribuindo os menores patamares da sua história. E junto deles, também gerido pela RCAP, a gente tem o TORD, o Tordesilhas, que distribuiu 24 centavos em julho, depois em agosto não distribuiu, aí de setembro a fevereiro veio ali na base de 8 centavos, 7, 8, 4, 5 centavos, e desde março desse ano parou de distribuir rendimentos. Então, de novo, respeitando a conta matemática, né? O cálculo que eu fiz, dividend yield, comparado ao dividend yield de 12 meses, caiu 100%, está hoje em 0. Esses 3 fundos, eles têm muitas operações high yield, né? Operações que são de alto risco, muita coisa ligada a ramo de hotelaria, de multipropriedade, e eles vêm tendo problemas sérios com vários dos devedores. A gente coloca aí toda a questão com o Grupo Gramado Parque. Vou deixar aqui no link alguns vídeos que eu fiz nos últimos meses sobre esses problemas na justiça, para tentar esclarecer e tentar deixar mais claro o que são essas operações, como é que está essa briga, quem está brigando com quem. Está envolvido um outro fundo que não aparece aqui na nossa listagem, até porque é um fundo que está fora do IFIX. Aqui a linha de corte eu só fiz pelo IFIX, que é o Serra Verde. Então, tem alguns vídeos aqui na descrição para você acompanhar essa história. E também vou deixar a entrevista que eu fiz com o Lucas, da Hectare, e com a Kátia, da RCAP. 2 entrevistas muito, muito legais. Tá? Esses foram os 5 fundos que caíram a sua distribuição neste último mês, em comparação à média de 12 meses. Cabe aqui uma menção, não é uma menção honrosa, mas cabe aqui uma menção.
do CARE, o CARE 11, C-A-R-E 11, que é o Brazilian Graveyard and Death Care, que distribuiu 0 esse mês. Você vai dizer, bom, Nod, então caiu também 100%. Não, porque ele está há mais de 12 meses sem distribuir nada. Na verdade, ao longo de sua história, ele fez poucas distribuições. As últimas foram alguns meses em 2020 e alguns meses, não todos, alguns meses em 2021. Então, desde ali de meados de 2021 ele não distribui nada, 2022 ele não distribuiu nada e em 2023 até agora ele não distribuiu nada. Ele é um fundo que participa em cemitérios, crematórios e algumas estruturas desse tipo. Opera, compra e vende jazigos, principalmente através de uma empresa chamada Cortel. Então, ele não vem distribuindo rendimentos há mais de um ano, então ele não caiu a sua distribuição. Estava 0. Continuou 0, mas fica a menção aqui, não honrosa, ao fundo. E agora vamos ver quem trouxe alegria para os cotistas, vamos ver quem trouxe melhora na sua distribuição de rendimentos. A gente começa com o CAFOF, o Kinea Fundo de Fundos. Esse fundo, então, como o próprio nome diz, é um FOF, é um fundo de fundos, ele compra e vende cotas de outros fundos imobiliários e ele vem aumentando a sua distribuição de maneira praticamente permanente há quase 2 anos. Desde agosto de 2021, todos os meses, ou ele mantém a distribuição passada ou ele aumenta. Só teve um único mês nessa série onde ele caiu, mas ele está arredondando 2 anos sem ter queda na distribuição de rendimentos. E esse mês ele bateu recorde, porque ele distribuiu R$1 por cota, o que dá um dividend yield aí de mais ou menos 1,07 no mês. E a média dele nos últimos 12 meses foi de 0,8%, né? Então, se a gente olhar aqui no gráfico, a gente vai ver, ele distribuía 70 centavos, 70 centavos, aí 72, 72, 72, 72, 72, 72, 2 meses com 75 e pagou R$1 agora. Então, um fundo que vem, não nesse semestre, mas vem há 2 anos, melhorando aí a sua distribuição de rendimentos. Outro fundo que trouxe alegria esse semestre, o HGRU, certo? Que é o CSHG Renda Urbana. Ele fez uma distribuição de R$1,40 agora, e mesmo assim nem foi a maior distribuição dos últimos 12, porque no final do ano passado ele distribuiu R$2 por cota. Fora isso, distribuiu alguma coisa entre 82 e 85. Então, mesmo se a gente considerar esse R$2 aqui grandão, a média dele estava em 0,76% de dividend yield. E ele bateu mais de 1%, 1,08%. Esse fundo ele tem feito vendas de alguns dos seus imóveis, né, principalmente aqueles ali ligados ao grupo Pernambucanas. Foi um lote enorme de lojas que ele comprou lá atrás. E ele comprou de lote e está fazendo a venda no varejo, digamos assim, né? Fazendo as vendas pontuais para extrair o melhor valor de cada loja, de cada venda. Então, ele está tendo bastante lucro, né? As operações estão sendo extremamente lucrativas. Só pegar os fatos relevantes desses últimos meses, né? Os últimos aí 12 meses que ele já vendeu várias lojas nesse período. E ele vem distribuindo, mas ele, claro, no final do semestre, se tem algum resultado acumulado, ele precisa fazer essa distribuição. Então, é exatamente isso que aquele gráfico mostra. Terceiro fundo que trouxe alegria aí no fechamento do semestre, o Telos Properties, o TEP11, TEPP11, um fundo de lajes corporativas que vinha distribuindo ali 49, 51, 50 centavos, começou a dar uma melhoradinha, 52, 55 e pumba! Bateu 81 centavos por cota agora em junho. Então, ele vinha numa média ali, um dividend yield de 0,64 aproximadamente, e aumentou mais de 50% esse mês, foi para 0,97. Aqui não tem novidade. Mesma coisa com o HGRU,
quem olhou os relatórios gerenciais, tanto do TEP quanto do HGRU, viu que eles tinham resultado acumulado para distribuir até o final do semestre. Quem pegar o último relatório do HGRU vai ver ali que ele tinha uns 70 centavos acumulados e o TEP tinha 50 centavos acumulado. Então, quem acompanha os relatórios gerenciais já tinha uma certeza aqui, entre aspas, de que vinha uma distribuição boa, a menos que o fundo tivesse tido um problema enorme no último semestre, porque por lei o fundo não pode carregar isso para os outros semestres, ele tem que matar. Em junho e dezembro a conta tem que fechar, ele tem que ter distribuído pelo menos 95% do seu resultado. Então, estava dado, digamos assim. Era extremamente provável que esses fundos distribuiriam mais. Quem também trouxe alegria? KNRI, ou Kinea Renda Imobiliária, um fundo bastante antigo, bastante tradicional, um fundo que tem uma quantidade de cotistas muito grande, um fundo muito tradicional, um fundo muito conservador, que nunca se meteu com alavancagens, um fundo híbrido ali, tenta manter ali mais ou menos 50% laje, 50% logística, um pouquinho ali mais ou menos nessa base, às vezes um pouquinho mais para um lado, às vezes um pouquinho mais para o outro. E ele vinha distribuindo ali mais ou menos de 91 centavos a R$1 por cota nos últimos 11 meses. Nesse mês, R$1,51. Então, se ele estava com um dividend yield de 0,63% ao mês, ele foi para um dividend yield de 0,96%. Vamos arredondar 1%. Vamos arredondar 1%. É isso que ele vinha distribuindo. E está no relatório. O fundo ele tem algumas carências importantes para acabar ao longo desse segundo semestre. Está lá no relatório. Então, é um fundo que provavelmente vai ver a sua receita melhorando, a sua receita de aluguéis melhorando ao longo desse segundo semestre. E quem foi o campeão das alegrias? Quem foi o campeão que mais subiu a sua distribuição em relação à sua média? Você tem uma aposta? HGRE, o CSHG Real Estate, também um fundo antigo, tradicional, um fundo todo mundo conhece. É um fundo super conhecido, assim como o KNRI, um fundo de lajes corporativas, esse é só laje, e que vinha distribuindo ali 78 centavos por cota. Já no final do ano passado ele já tinha dado uma distribuição extra e já tinha batido ali 1,10 e agora pagou 1,40, então um dividend yield de um pouco mais de 1% contra uma média de 0,63. Então ele aumentou a sua distribuição em relação à sua média em mais de 60%. A CSHG, é claro que ela não consegue fazer isso todo ano, todo semestre, com todo fundo, mas em muitos fundos ela tem essa política, como aconteceu no HGRU e no HGRE, certo? Que a gente mostrou aqui. Mas ela também faz isso no HGLG. Claro, tem ano que está mais favorável para um fundo do que para outro, mas eles têm muito essa política de pagar todo mês ali um rendimento que eles estão mais seguros, que eles estão tranquilos que eles conseguem pagar, e aí chega ali no final do semestre e paga esse 13º, vamos colocar assim, entre aspas, né? Claro, não é que seja obrigatoriamente que vai dobrar o rendimento, às vezes até mais do que dobra, mas é um valorzinho extra, um pingado extra no final do semestre. Claro, teve outros fundos que também melhoraram, mas aqui eu peguei só aqueles 5 que mais subiram a sua distribuição perante a sua média de 12 meses. E agora eu quero saber de você. E os fundos que você investe? Qual que te deu mais alegrias ou mais tristezas nessa virada de semestre? Comenta aqui embaixo para eu poder conhecer um pouquinho mais a forma como você olha o mercado. Se você gostou desse vídeo, por favor, não esqueça de deixar aquele like, que isso ajuda bastante a divulgação aqui do canal. Se você puder ainda ajudar ainda mais a divulgação e compartilhar esse vídeo com os seus amigos, eu agradeço de coração. E se você quiser continuar acompanhando aqui os nossos vídeos, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho de notificações.
Eu vou deixar aqui do lado os 2 vídeos que eu recomendei, as 2 entrevistas com o Lucas e com a Kátia, da Hectare e da RCAP. Tá bom, pessoal? Espero que tenham gostado. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau!